viciado. Todo mundo sabe que aquela pessoa está no fundo do poço, mas ela não sabe. Não, eu dou conta, eu cuido da minha vida, é assim que eu sou bom, é quando eu bebo que eu dirijo bem mesmo, né? Não sabe, o inimigo é assim, é esse teimoso, ele não dá conta, ele não quer saber que nosso Senhor já venceu ele não tem mais poder que nosso Senhor. Então, a nossa capacidade de cair em tentação é muito grande, porque os argumentos que o inimigo usa é para fisgar qualquer cabeça fraca. Qualquer cabeça fraca cai em tentação, toda hora, né? Tentação de falar mal, a tentação de deixar para rezar depois e depois dar aquele sono e acaba não reza nada, a tentação de deixar o estudo bíblico no final do dia, chega no final do dia a gente não dá conta, é muita tentação que a gente tem, a tentação de abandonar a nossa cruz, a tentação de largar a nossa família, a tentação de abandonar a igreja, é muita tentação. É por isso que o Senhor pediu, quando Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, que a gente peça todos os dias a Deus, não nos deixeis cair em tentação, porque ela está aí, 24 horas nos atentando. A gente precisa estar atentos para não cair em tentação. E o Evangelho de hoje fala o porquê. Porque a vida é feita de muitas opções. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Vocês vejam que existem várias opções. Uns dizem que é um profeta, outros dizem que é o Elias, outros dizem que é o... Então existem várias opções. Se a gente não estiver muito ligado em Jesus, muito focado em Jesus, a gente acaba ficando com as opções erradas. Quando eu fico nervoso, assim, ao invés de eu pegar o terço e rezar, eu faço o quê? Estou muito nervoso, eu vou abrir a geladeira e vou comer esse bolo inteiro, que aí eu acalmo. Tinha outras saídas, né? Em vez da pessoa falar, estou muito nervoso, eu vou calçar um tênis e vou fazer uma caminhada de 5 quilômetros. E aí quando eu chegar, estou suado, estou cansado, eu tomo um banho. Não, né? Aí eu vou pegar um terço e vou rezar. Eu vou para o grupo de oração. Eu vou caçar uma igreja para me rezar, um Santíssimo. Não, a pessoa abre a geladeira e come. Aí depois entra numa culpa, não podia ter comido, minha dieta foi embora, eu tive que emagrecer, a minha glicose subiu, né? Então as opções são muitas e a gente tem que estar rezando o tempo todo para não cair em tentação. Vocês vejam que o Pedro, e não adianta, né, a gente achar que está pronto, não. Vocês vejam que o Pedro falou bonitinho. Quem que os homens falam que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus. Parabéns, Pedro, que alegria que eu tenho em você. Num segundo, o Pedro escorregou. Por quê? O Pedro queria um Cristo sem cruz. O que é que faz a gente cair em tentação? É o nosso confronto com a cruz, é o não querer carregar a cruz, é o não querer enfrentar a cruz, é o que faz a gente cair em tentação. O povo de Deus, na primeira leitura de hoje, na primeira dificuldade que teve, ao invés de aguardar, o povo se colocou murmurando. O que é que significa Meriba? Murmuração. Essas são as águas de Meriba, as águas da murmuração, as águas da reclamação do povo. É muito triste aquilo que é fruto de uma murmuração, de uma reclamação. Nós somos a comunidade do povo de Deus. Nunca devemos, nada deve brotar da murmuração. Tudo na nossa vida tem que brotar na fé. Então o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, sendo protegido por Deus, sendo guardado por Deus, sendo alimentado por Deus. Deus sempre foi fiel ao povo. E o povo não consegue ser fiel a Deus. Na primeira oportunidade o povo peca, o povo duvida, né? Então a primeira leitura de hoje de novo mostrou que essas dúvidas, essas murmurações, elas têm consequências tristes na vida da gente, né? Deus ficou nervoso, ficou triste, né? Nervoso não, ficou triste. Por que esse povo não consegue trazer em si as minhas marcas? Eu sou tão fiel a eles, eles também não poderiam ser fiéis a mim? Então o que nós queremos pedir hoje a Jesus, olhando aí para o São Domingos, que vestiu roupa de festa, aí está todo bonito, ó, com as flores bonitas no pé,
e andou pelas ruas do nosso bairro. Quanta alegria, né? O povo tudo entusiasmado, aguardando São Domingos passar na Rua 2, com aquela alegria, né? Um segundinho, as velhinhas que não podiam vir na missa vestiam a melhor roupa para esperar o São Domingos passar. Que bonito, né? E São Domingos passou pelo nosso bairro, mas ele quer também que o seu testemunho passe pelo nosso coração. Ele nasceu em 1170 e foi criado numa família muito católica, tinha até um tio que era padre. Então, naquele tempo de São Domingos, o Evangelho não era conhecido, né? Para começar, não existia Evangelho traduzido. Todos os Evangelhos, a Bíblia toda era escrita em latim. E como 90% do povo não tinha estudo, o Evangelho não era conhecido. Mas São Domingos não, ele já cresceu conhecendo o Evangelho. E como São Francisco, eles dois viveram no mesmo tempo. Eles foram contemporâneos. Ele se encantou com a palavra de Deus. E ele pensava no seu íntimo: não pode uma riqueza tão grande quanto esta palavra ficar escondida no povo. O povo tem que aprender a meditar a palavra, né? E ele então, São Francisco foi um dos primeiros que traduziu a Bíblia para o italiano, e o São Domingos traduziu a Bíblia para o italiano e para o espanhol, né? Porque ele era espanhol. E ele se dedicou a ensinar a palavra de Deus para o povo. Por isso que, já disse, alguém perguntou: hoje a gente vai rezar o texto, nem contemplar os mistérios? Aí o texto só tem sentido se contemplar os mistérios, né? Cada mistério do texto é um pedacinho da Bíblia que a gente está refletindo. Foi ele que organizou esses mistérios do Santo Rosário para o povo, de uma maneira popular, ter acesso à palavra de Deus. Então, ele pegou trechos da Bíblia e formou os mistérios de Deus. Então, é muito importante, sim, né? Quem não sabe de cor, carregar o seu livrinho no bolso. Hoje tem um celular com aplicativos. É muito importante. Era o desejo dele que o povo conhecesse a palavra de Deus. Foi o primeiro grande trabalho dele. Ele foi convidado para ser bispo 21 vezes e não aceitou. E falou: não, o papel do bispo é muito pesado. Eu quero continuar ensinando o povo a palavra de Deus. Se eu for bispo, eu não vou ter tempo para cuidar do povo, né? Tem que cuidar de tanta coisa. Então, ele nunca aceitou. Ele queria cuidar do povo. E aí, o trabalho entusiasmado que ele fazia de missionário cativou o coração de muitos jovens. Então, quando deu no ano de 1205, ele já tinha mais de 70 rapazes que o seguiam, que queriam, como ele, aprender a palavra e ensinar a palavra para o povo. Então, ele apresentou o pedido ao Papa para que ele pudesse fundar um grupo de estudantes, uma ordem religiosa. E esse pedido foi atendido muito tardiamente, né? Somente 3 anos antes da morte dele é que esse pedido foi atendido, e ele fundou a Ordem dos Pregadores. Então, todos os padres que entravam na ordem dele era para estudar a palavra e traduzir a palavra para o povo, pregar. E antes dele fundar a ordem, o Papa deu a ele a missão de combater a heresia dos albingenses, dos cátaros. O que eram os cátaros? Era um grupo de católicos que quiseram se tornar independentes dentro da igreja. O Papa Francisco, as heresias que estão renascendo de maneira atualizada dentro da nossa igreja. E hoje, essa heresia cátara, essa heresia albingense, ela nunca esteve tão viva na nossa igreja quanto está hoje. Tanta gente que não quer caminhar com a igreja, que não quer ser igreja, que quer fazer o próprio caminho. Então o Papa chamou lá os São Domingos e falou: você quer pregar a palavra para o povo, não quer? São Domingos quer, Santo Padre. E ele disse: então primeiro você vai ensinar o povo a verdade. Você vai chamar esses cátaros que estão pensando por conta própria, que estão criando uma religião do seu modo, da sua maneira, desconectados da vida da igreja, e vai trazê-los de volta para o seio da igreja. E São Domingos, então, durante 8 anos da vida dele, ele se dedicou em combater a heresia dos cátaros. O que os cátaros ensinavam? Primeiro, os cátaros ensinavam que Jesus, ele não era Deus. Ele tinha sido somente um ser humano muito iluminado, que tinha morrido como qualquer outro e estava aguardando a ressurreição. Eles eram católicos que pensavam errados.
Quantos católicos hoje estão aí também pensando errado e às vezes construindo uma espiritualidade em cima dos erros, em cima do eu acho. Então isso é um perigo. Não pode, na igreja não existe nada do eu acho, do eu penso, do eu não concordo. Nós temos que estudar, nós temos que aprofundar, nós temos que conhecer. E São Domingos fez isso, com muito carinho. Inclusive, era dito que São Domingos era amável como uma mãe e duro como um diamante. Era assim que os contemporâneos dele se referiam a ele. Ele fazia isso com muito amor, com muito carinho, e ele não se deixava mudar pelas tentações do caminho. E o que é que fez São Domingos ser tão forte nos seus 51 anos de vida? A amizade que ele tinha com Jesus. Eram 8 horas diárias. Agora pensem direito, se ele passava o dia inteiro evangelizando, que hora que ele tirava para rezar 8 horas para Jesus? Era de noite, quando todos iam dormir. O São Domingos não dormia não. Ele ia para diante do sacrário, e nos lugares que não tinha o sacrário, ele mandava colocar a cruz de Nosso Senhor, e ele contemplava a cruz do Cristo. Em cada ferida, ele via as feridas da sua vida, ele via as feridas do povo, e ali o São Domingos rezava e se fortalecia na sua missão. Então, olhando hoje para o São Domingos em seu traje de festa, nós queremos pedir a ele a graça de viver o nosso tempo, de nos libertar das heresias atualizadas, de construir uma igreja do jeito que eu acho que tem que ser, uma igreja que atende às minhas necessidades, uma igreja desconectada dos pastores, e construir esta comunidade unida, esta comunidade que caminha junto, esta comunidade que soma, uma comunidade que gera lideranças, uma comunidade que não tem medo de caminhar, uma comunidade que olha para as dificuldades, mas não se assusta, porque aprendeu a olhar para a cruz do Cristo e sabe que a cruz do Cristo não é para colocar medo na gente, mas a cruz do Cristo é para nos encorajar. Quem carrega a sua cruz ressuscita com Cristo do jeito que ele ressuscitou. Então que São Domingos interceda por nós, para que a gente nunca fique amedrontado diante da cruz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Domingos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sua dignidade e seus direitos supliquemos confiantes. São Domingos, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Roguemos por todos os sacerdotes, para que se alegrem com o dom que o Senhor lhes concedeu, e sirvam com alegria, bondade e misericórdia o povo que lhes foi confiado. Supliquemos confiantes. São Domingos, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Rezemos por todos que trabalharam nessa novena de São Domingos, para que sejam fortalecidos e abençoados. Supliquemos confiantes. São Domingos, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Clamemos por todos os dominicanos, para que, fiéis à missão herdada de São Domingos, ajudem o povo na busca da vida, da paz e da libertação. Supliquemos confiantes. São Domingos, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Nós louvamos a Jesus pela nova equipe de coordenação da comunidade, que foi escolhida pela própria comunidade, para que, iluminada pelo Espírito Santo, possa trabalhar, cumprir o seu período, e outras lideranças possam despertar. Também louvamos a Deus pela festa que aconteceu durante esses dias, com o envolvimento de muitas pessoas, todos que trabalharam nas barraquinhas, nas arrecadações, de todas as maneiras, todos os colaboradores, as pessoas que participaram aqui do momento espiritual, das celebrações, das missas que foram realizadas, os grupos que aqui passaram, cantando.
hoje pela procissão tão bonita, tão entusiasmada, que Jesus possa acolher toda esta nossa prece e este louvor e o refrão do nosso padroeiros, né? Santo Domingos ao céu exemplo, nós queremos anunciar a palavra de Deus aos homens para o mundo se transformar. Do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Recebei, Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos com carinho dos falecidos, principalmente dos benfeitores desta igreja, que já se encontram no reino dos céus. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos, São Domingos de Gusmão, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. E hoje eu escutei, uma senhorinha, fui visitar, ela falou comigo, com muita paz, ela rezando o Deus, na hora que eu cheguei, ela falou comigo, olha, mataram meu filho, meus 2 netos estão na cadeia, e os que estão fora, estão todos no mundo das drogas. Eu falei, mas eu estou vendo tanta paz no coração da senhora, de onde vem? Da fé que eu tenho em Jesus. Eu sou muito agradecido a Jesus, Pai, porque eu eduquei todos eles no caminho da fé. Eles, quando cresceram, pegaram o ensinamento que eu dei e pegaram o ensinamento da vida e fizeram uma opção pelo ensinamento da vida. Então eu respeito. E hoje não faço mais nada. Eu não falo mais nada com ninguém. Os que estão na cadeia eu não visito, porque eu sempre prometi que eu jamais porei o meu pé na cadeia. Me dói, saber que 2 crias saíram de dentro de mim, está lá na cadeia, mas me dói muito.
mas eu não vou não. Eu sempre avisei e estou cumprindo a palavra que eu dei. Que fé, né? E ela falou, hoje eu só dobro o joelho. Aí ela levantou a saia um pouquinho e mostrou aquele joelho todo russo, todo calejado. Só isso que eu faço hoje, cara. Acho que Deus está me deixando com vida, que é para mim rezar. Eu rezo para o Senhor, eu rezo para a nossa igreja, eu rezo pelos perdidos, eu rezo pelos encontrados, rezo muito, Pai. E isso me traz paz. E eu acredito que a nossa fé é isso. Se a gente está aqui na igreja e não sabe ser forte na hora das provações, vai acontecer com a gente igual aconteceu com o povo de Deus lá no deserto. A gente vai caminhar o tempo todo e não vai entrar na terra prometida. Então é preciso ser muito forte. O Pedro, ele chamou Jesus à parte quando ele viu a cruz e ele assustou. Então, se for para a gente caminhar, vai ser fraco na hora da cruz, por que está adiantando ser católico? Por que adiantou tantas Eucaristias, tantas bênçãos ganhadas? Então a gente recebe a Eucaristia, as bênçãos é para a gente ser firme, é para a gente ser forte. Então rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber a minha palavra, mas dizer uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu quero aproveitar para agradecer a generosidade do Padre Silas em ter paciência com essa nova equipe que pegamos aí a questão de 20 dias, né? E os erros, os atropelos, a gente ligando para o Gustavo, perguntando, e aí chegamos aonde nós gostaríamos de chegar. Talvez não seja ainda da vontade de Deus e nem do Padre, mas procuramos fazer aquilo que devíamos fazer, e aquilo que sabíamos fazer e que possamos fazer e que vamos continuar fazendo. E agradecer também ao Padre por estar aqui nos apoiando, autorizando a gente chamar outros padres, o Frei que passou por aqui, o Frei Antônio 2 vezes, o Padre Roberto Peluso, os nossos
companheiros ministros que celebraram. Então, a todos indistintamente, nós agradecemos a nossa família, né, que tolerou muitas vezes, chegando tarde, enfim, eu agradeço a Deus. E também contamos hoje, mais uma vez, com a participação de todos nas barraquinhas, colaborando, né? Os saborosos lanches que tem lá embaixo. Hoje vai ter uma brincadeira, a gente não faz jogo, a gente não mexe com isso aqui dentro da nossa igreja, mas tem aí um sorteio de brindes, né? Então nós agradecemos a Deus primeiramente e a vocês, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor Padre. Vocês receberam uma mensagem aí que vai ser sorteada, né? Eu perdi. 283. Já levantou lá, já cantou. O que é o brinde? É uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Bem, parabéns aí para a criatura. Foi pregação do meio de buscar a imagem aí. Com essa alegria nós queremos então encerrar a nossa festa de São Domingos, né? Oremos. Concedei, ó Deus, à vossa igreja o vigor do sacramento que nos alimentou nesta festa de hoje, para que ela se dedique inteiramente ao vosso serviço, pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A acolhida dos santos, os meninos, hoje não tem isso não, né? Muito bem. Então vamos ganhar a bênção final. Depois eu sugiro que a gente pegue a imagem do santo, uma outra, um estandarte, e desça com ele lá para o pátio, né? Para que as pessoas possam prestar a sua homenagem lá embaixo, tem um salão lá, né? Então alguém já pega aí o estandarte ou a imagem pequena para a gente fazer aí nessa procissão final, no final da missa, até lá no pátio da festa. O Senhor esteja convosco. O Deus que é nosso Pai, que nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Domingos, padroeiro desta comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Domingos a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Domingos nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunidade de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho do povo. E aí o São Domingos rezava e se fortalecia na sua missão. Então, olhando hoje, né, para o São Domingos em seu traje de festa, nós queremos pedir a Ele a graça de viver o nosso tempo, de nos libertar das heresias atualizadas, de construir uma igreja do jeito que eu acho que tem que ser, uma igreja que atende às minhas necessidades, uma igreja desconectada dos pastores, e construir essa comunidade unida, esta comunidade que caminha junto, esta comunidade que soma, uma comunidade que gera lideranças, uma comunidade que não tem medo de caminhar, uma comunidade que olha para as dificuldades, mas não se assusta porque aprendeu a olhar para a cruz do Cristo indiscutivelmente.
chegou a prova, está aqui todos os dias, a igreja lotada, graças a Deus. Isso prova que as pessoas, ainda com todos os problemas do mundo, ainda temos fé no Senhor Jesus. E eu quero aproveitar para agradecer a generosidade